Pessoal, muito bem-vindos aqui, mais um episódio da cobertura do FinTouch 2024, o evento da BFintex, o maior evento de fintechs aqui do Brasil. Se vocês ainda não conhecem, a BFintex ela tem mais de 700 associados e aí ao longo da sua história tem focado em defender ali os interesses de todas as fintechs no Brasil e faz muito parte de toda essa agenda de discussão, de evoluções de infraestrutura financeira que vem acontecendo aqui no Brasil. Então vale a pena conferir. Nós da Let's Media estamos pelo 3º ano seguido fazendo essa parceria com eles. Agora a gente se tornou aqui orgulhosamente mantenedores aqui da BFintex, patrocinadores do evento. Então aqui para a Let's Media também é uma honra poder participar e fazer esse tipo de conversa aqui. Agora a gente vai conversar com um grande... Cara, quando eu leio o nome dele hoje em dia eu não consigo falar sem ser Carlão. Mas tem hora que é complicado. A gente vai falar com o Carlos Benites, que ele é CEO e fundador do BMP, maior Bank as a Service do Brasil, e eu acho que talvez, sei lá, em quase todos os indicadores. Eu imagino que qualquer ângulo que você olha ali tem uma história super grande, e eu acho que é o ponto que eu quero abordar nessa conversa aqui hoje, é justamente assim, bom, se está por trás de tantas fintechs e cases bem-sucedidos, é legal pegar essa percepção do que está acontecendo de bom no mercado. Bem-vindo aí, Carlão. Fala, Gabriel, tudo bem? Prazer estar aqui na BFintech, prazer estar contigo aqui. Ainda bem que você me chama de Carlão, porque de vez em quando minha mãe me faz passar vergonha, e com esse tamanho todo e careca, ela chega nos lugares e fala Carlinhos. Que na verdade eu não nasci desse tamanho, né? Então eu sou Carlinhos há 53 anos. Cara, realmente a BMP ela se tornou a maior instituição de Banking as a Service, atendendo o mercado de crédito, o mercado transacional. A gente sempre entendeu, desde o começo, que a operação que a gente estava fazendo, a gente estava cuidando dos clientes e do dinheiro dos nossos parceiros. Quando eu falo parceiros, são os caras que de alguma forma nos utilizam como correspondentes bancários. Então, para a gente poder cuidar da grana e poder cuidar da qualidade de atendimento aos clientes desses nossos parceiros, a gente tinha que agir como banco e usar a tecnologia a nosso favor e a comunicação a nosso favor. E não simplesmente a gente pensar só em tecnologia, porque senão a gente negligenciaria várias etapas da interação junto ao cliente. E os produtos talvez não fossem... Eles poderiam ser bonitos, eles podiam ter um conteúdo aderente, mas eles não seriam vencedores. Então, talvez agindo de forma muito prática, né, porque a gente já conhecia esse mercado, essas jornadas, há muitos e muitos anos, antes do digital aparecer, a gente optou por seguir dessa forma. Então, a gente até negligenciou um pouco a parte estética, né, o design, vamos dizer assim, para poder atingir o objetivo mais rápido. Então, graças a Deus, a tacada foi certeira. E você comentou, eu queria entender um pouco mais, o que está dentro desse... Eu já ouvi você falando isso, acho que outras vezes também, agir como um banco, assim. O que está um pouco por trás disso, o que talvez seja um dos diferenciais aí da forma com que vocês abordam o segmento, até de outros players? Para te explicar de forma prática, tá? Um banco bem gerido, ou ele é muito grande, cheio de travas, bloqueios e movimentos inflexíveis que não vão, de alguma forma, atender o ecossistema de uma forma direcionada, né? Onde ele se suporta muito através de serviços e carrega o crédito como um produto, lateral, o acessório como investimento e assim por diante. Ou você atua como um banco médio e pequeno, como nós fazemos, que é estar presente junto ao cliente. Tá? Por exemplo, você vai num banco tradicional grande, um cliente médio, pequeno, ele tem dificuldade de ser atendido por um gerente. E tem vezes que ele precisa tirar dúvida. É claro que os bancos cada vez mais têm tentado apresentar nos seus ambientes de relacionamento informações competentes e completas para que você não tenha dúvidas. Mas infelizmente as dúvidas existem e elas vão continuar existindo, e a natureza do público que usa isso hoje vai continuar exigindo essa comunicação. E talvez essa geração aí de 22 anos, quando começar a serem os dirigentes de mercado, talvez eles consigam se adaptar melhor a esse modelo totalmente tecnológico.
Então, se você traz somente tecnologia, principalmente para um ambiente que você não tem essa dinâmica, que é a característica da maioria das operações de Banking as a Service do Brasil, onde você traz tecnologia, a tecnologia não é competente, não é completa como de um banco tradicional, o número de produtos também não é, o produto especificamente que foi construído, tirando um Pix, um TED e um boleto, o resto que talvez tenha sido construído ou é um produto não bancário, tipo recarga de celular, ambientes de relacionamento, ou ele não tem a construção adequada para você vendê-lo. Exemplo, eu construí um produto de crédito em 2018, ganhei prêmio nos Estados Unidos, para quem eu falo o produto é muito bom, mas na hora que eu coloco a venda, o cliente tem dúvida. Então, por mais digital que ele seja, o cliente quer telefonar, ele quer falar, ele quer mandar um e-mail, ele quer se conectar para saber a informação. E aí, se você construiu somente uma plataforma tecnológica e não tem um skill de atendimento, de posicionamento como banqueiro, você não vai conseguir atender a demanda daquele cliente e ele não vai te procurar mais. Então, a gente não deixou isso acontecer. Então, a gente trabalha em horário bancário e pós-horário bancário. E horário bancário, quando a gente fala, não é aquele horário das 10 às 4 da tarde. Não. O horário bancário fechada é aquele que o cara chega lá, desoraria, abre, 7h30 da manhã tem gente para atender e resolver. 7 da noite tem gente para atender e resolver. Precisa enfiar a mão no negócio para resolver, a gente está lá para resolver. Então, é esse comportamento, tomada de decisão rápida, para você não prejudicar o fluxo de caixa de uma empresa, o fluxo de caixa de um FDIC. Isso daí só vem com muito tempo, só vem com muita experiência que a gente adquiriu em muitos anos participando desse mercado financeiro e depois adaptando as nossas tecnologias para uso dentro dessas necessidades. Por esse motivo, muitas empresas acabam migrando para a gente porque elas têm necessidades específicas. E se você não conhece essa necessidade, você não vai resolver esse problema. Então, a cabeça de banco ela é essencial para o processo rodar. Legal. Bom, olhando para trás, a gente vê momentos onde todo mundo começava, né, a moda era ter um cartão de crédito, depois uma conta, isso foi evoluindo, em determinado momento teve esse boom de banco digital, etc. Acho que tiveram várias fases aí. Queria que você pudesse contar um pouco, talvez, de como a gente chegou até aqui e qual é o momento atual do Banking as a Service. Então a gente passou por boom de investimento, agora parece que o negócio está... Você não pode chegar com qualquer planilha, tem que ser uma planilha que já está um pouquinho mais suadinha. O que é o momento hoje assim, do Banking as a Service no Brasil? Bom, o Banco Central está entrando com a consulta pública aí nos próximos meses, né? Então isso aí vai ser muito importante. Eu acho que o mais importante é que lá em 2016, 2017, quando a gente começou, eu mandava meia dúzia de APIs para o meu cliente, ele plugava e saía operando. E aí a gente fazia o nosso papel de gestão financeira do nosso lado, em termos de compliance, monitoramento, esse tipo de coisa. Mas como eram contratos comprados e vendidos em D0, era uma operação de crédito somente na época, era um procedimento muito simples, né? O teu risco operacional era técnico, né? Era tecnológico, as tuas regras eram 100% parametrizadas, porque você não tinha tantas diversificações de regras, né? Só que de lá para cá, esse mercado vem amadurecendo. Então, muita gente que fez investimento ou adquiriu empresas em 2018, 19, 20, 21, muitos deles se arrependeram das despesas, dos gastos, que tiveram que fazer movimentos de aquisição, talvez por posicionamento de mercado, né? Eu sempre tive a minha visão básica de que qualquer coisa no mercado financeiro está relacionado a cliente, não está relacionado a produto ou a instituição financeira. Se você não tem cliente, você pode ter o resto que não vai servir para absolutamente nada. Então, as empresas fizeram ao contrário, elas se preocuparam com o produto, com a tecnologia e não se preocuparam com o cliente. Mas ao mesmo tempo, obviamente, tem a questão de clientes, mas a quantidade de produtos que vocês têm hoje é uma lista que então, não acaba mais. Exatamente. E hoje em dia, as empresas não bancárias, que são as maiores consumidoras desses produtos, elas estão já com a cabeça de procurar o que elas querem, de como que elas vão atender o cliente delas. E muitas pessoas, e muitos diretores dessas empresas, eles estão mais, vamos dizer assim, mais tranquilos em relação à conversa, porque eles tinham um certo receio
de falar que não entendiam do negócio. Então eles vinham com modelos de negócio, olha, eu vou fazer conta, eu vou fazer crédito, eu vou dar crédito pessoal, eu vou fazer consignado, eu vou dar capital de giro, eu vou falar... E aí eu perguntava, cara, quantas pessoas você tem na tua área? Quantas pessoas você tem para fazer isso? Não, nosso time é de 4 pessoas, mas vai crescer. Eu falei, mas vai crescer de 4 para 400? Entendeu? Então, essa cabeça, obviamente sempre tem a turma aí que corre pela lateral ali, que passa na lateral, que ainda continua fazendo esse tipo de pergunta, mas a grande maioria, principalmente empresas melhor estabelecidas, maiores, que têm business units de diversos negócios, elas têm uma visão já muito pragmática. Mas esse aprendizado para muitas também não veio de graça, né? Talvez venha Custou muito, galera. De tentativas aí que não tiveram êxito. Então, e o grande problema foi que elas talvez não tinham visibilidade daquilo que elas estavam comprando, e eu enfrento muito isso, porque a gente se preocupa muito com o ambiente regulatório, a gente se preocupa muito com o ambiente de performance tecnológica e de visibilidade, só que é uma visibilidade interna, e normalmente quem compra o base não é uma instituição bancária, ela tem uma certa dificuldade e ela acaba comprando um negócio bonitinho. Só que acontece, se eles de repente são uma instituição, tiraram uma licença bancária e compraram um negócio bonitinho, eles podem se prejudicar, porque esse negócio bonitinho pode trazer muitos problemas, né? Então, vendo daqui para frente o mercado de BaaS, o que eu entendo é, a partir da regulação, tá? E a regulação é muito importante porque ela disciplina o comportamento das empresas, das instituições que vão oferecer isso. E por mais que você se preocupe em cuidar do ambiente regulado, em fazer com que as operações sejam limpas e transparentes, quando você não tem uma regulação muito clara, ele te dá espaço para riscos que você não quer correr, mas você acaba correndo, né? Porque você negligencia uma etapa. Então, quando você está regulado, você tem começo, meio e fim, e aí isso aí fica balizado. Porque senão você fica naquela dúvida, mas será que pode? Será que não pode? Peraí, eu interpreto que pode. Cara, se você começa a entrar na conversa de interpretação, você não vai montar um banco, você vai montar 10 diferentes, porque a interpretação cada um vai interpretar do seu jeito, né? Então, esse ambiente, a partir do momento que ele seja regulado, ele vai conseguir... E eu vou te falar, tudo que é regulado cresce mais rápido, porque todo mundo conhece as regras. Quando você não conhece as regras, você evita seguir por um caminho ou outro, e de vez em quando o que você escolheu seguir não é o correto. Você vê hoje, por exemplo, o ambiente de bet. Quantos BaaS hoje estão operando bet? A gente chegou a entrar, só que a gente não conhecia o negócio. A gente foi conhecer, mas você não tem massa crítica para perguntar no mercado e conhecer o começo, meio e fim do negócio. E a gente descobriu horrores naquele negócio. E não dava nada, dava uma semana de operação, derrubava a operação, dava 15 dias, derrubava a operação e cancelava o contrato. Então, esse tipo de negócio, ele regulado, vai fazer com que você não cometa erros em nenhum ambiente, em bet, em cripto, em ambiente de exchange, de remittance, qualquer coisa você vai estar preparado para seguir a regra do jogo. Agora, pensando em evolução ali dessa plataforma como um todo, ao longo do tempo, imagino que, né, vocês não nasceram com todos os produtos que existem hoje, você tem demanda de customização do cliente, você tem coisas que estão saindo do regulador, você tem serviços que não são financeiros. Como é que é um pouco desse produto, dessa lógica de definição, assim, para onde evolui a plataforma do BMP, por exemplo? Assim, o que sai por próximo e como definir isso? Você sabe que eu sou muito de feeling, isso não é bom, por um lado, porque de repente você não acerta em todas. Mas eu posso dizer que nos últimos anos eu tenho acertado bastante, tá? E eu nunca me direcionei, nunca me preocupei muito com estética. Eu fazia jornadas muito simples para que elas fossem de fáceis contratações, de fácil aceite. Eu brinco que a minha plataforma bancária, o White Label, é um Tesla. Aí quando todo mundo fala assim, mas é um Tesla? É um lugar que você entra que você acha que está faltando peça. Você entendeu? Que nem o Tesla, você entra lá, sim, não tem velocímetro, não tem nada, tem um volante, está faltando peça. Então, quando você entra na minha plataforma, ela funciona, ela cumpre todas as etapas, mas parece que está faltando peça. Então, a gente focou esse ano, a gente está desde fevereiro trabalhando
e eu tinha a expectativa de terminar em novembro, entregar em dezembro isso, mas acho que vai demorar mais 1 ou 2 meses. A experiência do BaaS não pode ser mais somente uma experiência lateral, ela não pode ser mais um acessório de mercado. Ela tem que falar de igual para igual com os usuários, da mesma forma que o Banco Santander fala, que o Itaú fala, que o Banco do Brasil fala, que o Bradesco fala. Você tem que estar no mesmo patamar informacional, do mesmo patamar gerencial. É óbvio que você não vai ter todos os produtos que esses bancos têm. Primeiro, que normalmente as operações de BaaS, elas são restritas ou pela licença que elas têm, tá? Ou pela tecnologia que elas desenvolveram. Mas se você não der esse passo onde a jornada de uso da ferramenta, da Internet Banking e do aplicativo não completarem uma jornada comparada a um Itaú, a um BTG, que hoje para mim estão puxando a fila, você está fadado a morrer. Porque ninguém vai querer te usar. E quando eu falo ninguém, não é nem o cara que te contrata, que é a empresa que vai distribuir o teu produto. É o teu cliente, é o cliente mesmo. Ele não vai querer usar. É a mesma coisa que para que você quer de videogame, o Atari e o PlayStation. Você não quer jogar Atari, desculpa, você não quer. Quando você vai jogar Atari é só depois que você tomar algumas cervejas, aí você joga Atari, mas você não quer. Então é exatamente isso, o cara não vai querer usar. Então a gente está num desenvolvimento para que o CX, que eu até tive que aprender qual era, porque eu sempre gosto de uma descrição completa do que é o quê. Não é o design. Cara, se fosse só o design, ninguém estava tão preocupado assim. Então a gente pegou tudo, de ponta a ponta, de jornada, experiência, adequação de espaços, volume informacional dentro de um ambiente pequeno. Como é que você vai colocar muita informação num ambiente que não cabe toda essa informação, de forma que ela não fique poluída? Tem banco digital aí que ele começou com um produto, 2 produtos, 3 produtos, daqui a pouco ele passou a ter 10 produtos, você não se acha mais do aplicativo, você não se acha mais, entendeu? Tem gente que, de certa forma, está indo para esse lado, talvez intencional ou não, mas seguindo a lógica dos super apps, que quando você pensa lá no WeChat lá e tudo mais, eles têm outra forma de lidar com a app e com o aplicativo, e aí tem questão cultural também, etc., que talvez para eles, e aí eu morei um tempo em Singapura lá e tentava usar, realmente era muito confuso, mas o pessoal se acha, mas era uma salada de botões assim que você não imaginava que eles podiam estar na mesma tela, assim, era muita coisa. Então, do meu lado, acho que passou o som aqui, o meu... Tá ouvindo? Tô. Tá bom, é que o meu parou aqui. Então, o que eu acho é o seguinte, o Super App. Eu não gosto muito de Super App, eu não acho que isso aí é uma linha de raciocínio adequada. Tá? Primeiro porque a gente não sabe lá na frente se vai ser através do Super App ou de qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de tecnologia ou formato de acesso, porque a gente não sabe. Tá? Então eu penso o seguinte, você tem que ter informações necessárias para o seu uso no dia a dia. Então, para você fazer isso, você pode ter o Super App, ou o que for de informação, só que você tem que ter um nível de parametrização e direcionamento que facilite você escolher o que você quer. Então, no primeiro dia você vai entrar, parece que você entrou no meio de uma guerra. Só que você vai escolher aquela meia dúzia de funcionalidades que você vai usar sempre. E deixa a guerra do lado e fica só com as funcionalidades. Se você não tem esse nível de parametrização, que é o que acontece, não existe, automaticamente no meio do caminho você deixa de usar a ferramenta. Então, eu entendo o seguinte, você tem que entregar, obviamente, mais do que o cliente quer, e provavelmente, mesmo integrando mais, vai ter coisa que ele queria e você não entregou, e isso não tem como fazer, porque você tem uma diversificação de clientes. Mas o mais importante, você tem que entender e ter uma capacidade de reprogramar essa tua plataforma de acordo com a demanda. Eu acho que talvez isso seja o mais importante, porque você vai chegar lá e vai falar, porra, olha aqui, entreguei o meu produto, tá excepcional. Tudo bem, excepcional para 30%, 40%, e os outros 60% não vão sentir nenhuma diferença daquilo. E aí você precisa ter uma capacidade de você poder gerenciar essa informação desses outros 60% e complementar de forma rápida e orgânica essa plataforma. O mais difícil é que depois que você desenha isso tudo, você não tem mais a capacidade de mexer naquilo, você tem que tirar uma coisa para colocar outra. Não é um input só. Ou senão você vira exatamente isso que você falou do Super App, uma baita de uma confusão lá dentro. E é isso que a gente tem que evitar. Para a gente fechar, Carlão, pensando em 25,
O que é a primeira coisa que te vem à cabeça quando você pensa no mercado de Banking as a Service? E aí pode ser dinâmica de competição, pode ser determinado tipo de cliente com uma demanda específica. Como é que você vê assim, alguma tendência para o próximo ano? Se vai mudar a maturidade do mercado? Enfim, o que você acha que dá para observar no ano que vem? Eu acho que a gente está entrando na visualização que os produtos bancários, em grande parte, vão deixar de ser distribuídos por bancos diretamente. Eles vão passar a ser distribuídos por empresas não bancárias integradas a estes bancos. E que essas empresas não bancárias, além de distribuir o produto desses bancos, vão construir com funding próprio e através de instrumentos como o FDIC, uma estrutura também de fomento às cadeias de negócios ao ecossistema delas. Então isso tende a evoluir cada vez mais. A gente fala muito de AI, tá? Eu acho que AI para front, para ciência de dados, é um negócio espetacular, mas você vai ter 3.000 ferramentas fazendo a mesma coisa. Então, o ideal é saber qual que serve para você, porque o que serve para o vizinho não significa que serve para você. AI também é algo que vai estar em cima, e eu gosto muito mais de AI voltado para o back, que é retaguarda, arquitetura e monitoramento, do que nós estamos montando um motor de pegar dado de mercado aí, e a gente... Tracking. Eu tenho zero habilidade com Python, e usando AI já tem alguns robôs que estão rodando, cara. É isso aí. Mas é isso aí. Você está trabalhando no back. Ali vai facilitar a tua vida. Ciência de dados de um modo geral e usar AI para isso é ótimo, é excelente, mas você precisa ter uma massa crítica e uma recorrência que só bancos grandes têm. Tá? Então eu acho que a leitura é essa, é você ter o apoio da AI na melhoria da tua infraestrutura tecnológica. Tá? Eu acho que isso é extremamente importante, inclusive a gente adquiriu uma empresa para desenvolver isso. A gente tem uma leitura de integração, depois eu te conto em confidencial, porque eu não posso começar ao vivo aqui e gerar concorrência, né? Mas a ideia é você ter mais confidencialidade dentro da tua estrutura para que o compliance seja mais robusto e fácil, porque não adianta ele ser fácil e não ser robusto, e ele ser robusto e não ser fácil. Ele tem que ser robusto e fácil. E isso só vai acontecer quando as novas ferramentas forem extremamente estressadas no mercado, porque elas vão cometer muitos erros até que elas cheguem ao ideal. Então isso é um ponto. E o outro ponto é que, da mesma forma que o celular começou lá atrás, aí o senhor Steve Jobs resolveu revolucionar o mercado, está na hora do bar ser revolucionado, e talvez a BMP seja quem está puxando a fila. E aí a gente deixa aí para dezembro ou janeiro mostrar para todo mundo aí o que a gente vai trazer. Eu posso dizer que eu gasto muitas boas horas por semana para fazer isso ficar bom. Boa. E com certeza vai ficar. E também é um processo, né? Vai saindo e continua ali refinando, né? A única certeza que eu tenho é que vai ter gente criticando. E se não houver gente criticando, eu vou criticar, porque eu sou um eterno, né? Eu sou um eterno insatisfeito, então quando ficar pronto eu vou falar, podia ter ficado melhor. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Tem que curtir as vitórias também, né? Faz parte do processo. Obrigado pela participação, Carlão. Muito bom. Maravilha. Poder ter esse papo aqui durante o FinTouch. E agradecemos a audiência aqui por acompanhar mais um episódio. Pessoal, um abraço e até o próximo.